Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 2. Eu quero dizer para você hoje que Deus tem algo especial para nos ensinar por meio deste texto aqui, por meio dessa história. E o que Deus quer nos ensinar nesta noite, irmãos, é que Deus, Ele é a providência divina em tempos de angústia. Amém? Irmãos, nós conhecemos muito bem a história de Ruth, a história de Noemi principalmente. É uma mulher que viveu uma angústia muito grande na vida dela, uma perca muito grande, e ela chegou até se sentir assim uma pessoa amaldiçoada. Ela chegou até pensar que Deus estava pesando a mão sobre ela, mas tudo era um preparar de Deus, um trabalhar de Deus. Eu quero que você olhe para essa história e olhe para a tua história. Nós vemos aqui, amados, que o livro de Ruth, ele é um livro pequeno, mas a história que conta faz parte da maior história já contada. O capítulo de número 1, ele é marcado por uma história de angústia e sofrimento. O marido de Noemi, ele falhou em não confiar no Senhor. A história diz que veio fome sobre a terra, e Elimeleque, ele foi para Moabe fugindo da fome. Ele fugiu da fome para não morrer de fome, e quando chega em Moabe ele acaba morrendo. Isso mostra para nós, amados, que não adianta você querer fugir dos planos de Deus, você querer fugir daquilo que está marcado para você. Não adianta você fugir. O importante é você confiar em Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele falou assim, em vez de esperar em Deus e enfrentar a crise, Elimeleque fugiu para salvar a sua vida e se deparou com a própria morte. Ele perdeu a vida buscando sobrevivência, e ao invés de encontrar um lar, ele encontrou a sua sepultura. Então, a pessoa, quando ela foge dos planos de Deus, ela vai ter problema na vida dela. Olha só, Noemi, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e perdeu também uma nora. Então veja a situação dessa mulher, irmãos. Em meio às tragédias sempre há uma trajetória de Deus para mudar a história da nossa vida. A Bíblia vem sempre relatando de história de comunhão, nunca do indivíduo sozinho. Você não vê história do indivíduo sozinho na Bíblia. Sempre tem relatos de comunhão, e é o que Deus quer com a sua igreja. Amém? Noemi, ela estava disposta a deixar Ruth retornar para sua família, enquanto que Ruth estava disposta a deixar sua família e ir para Israel com Ruth. Irmãos, olha que história de comunhão. Ruth estava desejosa em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade do homem. Ruth teve a oportunidade de mudar a história da sua vida, e é o que Deus está dando para você também, uma oportunidade para mudar a tua história. Ruth, ela conheceu Deus, aprendeu sobre as coisas de Deus e não deixou Deus por nada. Quando Noemi fala para ela: olha, minha filha, volta lá para a casa dos teus pais, ela fala: de maneira alguma. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você for, eu também vou. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Irmãos, a pessoa que conhece verdadeiramente Deus não deixa Ele por nada. Essa história aqui nos ensina muitas lições.
primeira lição que nós aprendemos aqui: não importa quão difícil seja a tua situação, o Senhor te ajudará. A segunda lição: ninguém estará fora do alcance da graça de Deus, de forma que Ele não possa salvar. Ruth, ela tinha tudo na vida dela estava contra ela, se ela fosse olhar para a situação. Era uma moça, viúva, tinha perdido o marido, estava numa terra estranha agora, não conhecia ninguém, então toda a situação estava contra ela. Mas o Senhor estava com ela também. Terceira lição que nós aprendemos aqui neste capítulo, irmãos: por causa da preocupação de Ruth com a sogra dela, Deus guiou ela a um caminho de felicidade. Foi Deus quem levou Ruth lá no campo de Boaz. Foi Deus quem levou Ruth lá no lugar certo. E é o que eu quero dizer para você, amados: quando você começa a se preocupar com as pessoas, a se preocupar com a tua família, a se preocupar com teus parentes, Deus vai guiar você no caminho certo, para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e você possa ser feliz. Quarta lição que aprendemos aqui: não há benefício nenhum em ficar com raiva de Deus e culpá-lo pelos nossos próprios erros. Irmãos, a pessoa não vai ter benefício nenhum com isso. Noemi, ela não estava tendo benefício nenhum em culpar Deus. Então ela estava vendo ali que Deus estava contra ela. Ela pensava assim. E o que ela ganhou com isso? Nada. Número 5, que lição nós podemos aprender aqui também? Olha só: para Deus não há decisões pequenas. Qualquer atitude tua diante de Deus se torna uma atitude grande. E a sexta lição que nós aprendemos aqui: aquele que crê não foge. Ruth não fugiu da situação, ela encarou o problema. Então, aquele que crê não vai fugir. As pessoas que fogem dos propósitos de Deus é porque não crê, irmãos. E a sétima lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: a presença viva de Deus em um relacionamento supera diferenças que poderiam criar divisões. Quando a presença de Deus é viva num relacionamento conjugal, isso daí vai superar as dificuldades que envolvem divisão. Na família, a mesma coisa. Quando a presença de Deus é real na família, mesmo que o diabo tenta separar, tenta dividir a família, mas a presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus vai superar as dificuldades do que surge no nosso dia a dia. Noemi pensava que a situação, as circunstâncias ali, Deus tinha esquecido dela. Mas ela não conseguia ver que Deus estava trabalhando por ela, a favor dela. E é o que eu quero que você creia também nessa noite, irmãos. Talvez você tenha olhado para as tuas circunstâncias, a situação na tua vida: Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, Deus não olha para mim. Deus está ao teu lado, trabalhando ao teu favor. Primeira coisa que você tem que fazer para a providência de Deus vir na tua vida é você cumprir a lei de Deus. Ruth, ela cumpriu a lei do Senhor. Quando ela fala aqui assim, versículo de número 2, ela diz assim, e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Quando Ruth fala isso daqui, ela está cumprindo com uma lei que Deus deixou para o seu povo, lá em Deuteronômio capítulo de número 24.
vem falando que é direito das viúvas ir às colheitas e catar aquelas espigas, aqueles grãos que vão ficando para trás, que os colhedores vão colhendo ali, e alguns grãos vão ficando para trás. Então era direito das viúvas, dos pobres, catar aquilo ali para sua sobrevivência. E o que Ruth está fazendo nada mais é do que isso. Ela está cumprindo a lei, e quando ela começa a cumprir a lei de Deus, Deus começa a prosperar na vida daquela mulher. Assim também é na tua vida, igreja. Quando você começa a cumprir a lei de Deus, Deus começa a prosperar na tua vida, a trabalhar a teu favor. Quem pode ficar rico? São os pobres que podem ficar rico. Rico não fica rico, ele já é. O pobre se esforça para ficar rico, o rico se esforça para não ficar pobre. A Bíblia diz assim que Deus chamou os pobres para serem ricos na fé. As pessoas hoje querem ficar o quê? Na dependência de alguém, na dependência da situação, mas a palavra de Deus nos ensina que você tem que trabalhar. A palavra de Deus nos adverte de várias formas. Vai ter como a formiga, seu preguiçoso, vai trabalhar. Quer enriquecer? Vai trabalhar. A Bíblia diz assim: aquele que ama o sono empobrece. A Bíblia diz que o preguiçoso ele é como a dobradiça da porta. A dobradiça da porta ela mexe para lá e para cá, mas ela não sai do lugar. O preguiçoso é assim também, não prospera. A Bíblia diz que o preguiçoso ele veste trapos. Agora, aquele que arregaça as mangas e vai trabalhar, irmãos, ele prospera na vida. Deus abençoa ele. Olha, enquanto ela estava lá em casa, ela e Noemi, se lamentando pela situação, somos viúvas, não temos ninguém por nós, somos pobres. Enquanto estava ali naquela situação, Deus não estava fazendo nada, mas a hora que ela tomou uma posição, não, a lei diz que eu posso fazer isso e eu vou fazer, eu vou trabalhar, Deus vai me abençoar. Deus começou a agir a favor dela. Se você está esperando a providência de Deus, considere isso, Ele está esperando você tomar uma posição. Lembra de Josué? Josué estava sentado lá na beira do rio, vendo o rio Jordão passar, do outro lado a promessa, a terra que manava leite e mel, e Josué sentado ali. Deus chega diante dele e manda ele tomar uma posição. Josué, levanta, coloca teu pé na água aí, Josué, que a hora que você pôr o pé na água, a água vai parar. Eu sou contigo. Deus é com você, irmãos. Deus está esperando você tomar uma posição. O que está faltando para você? O que você está buscando? Qual é a tua necessidade? Deus está esperando você tomar a posição, porque a hora que você tomar essa posição, Deus vai abrir o mar, Deus vai parar o rio, Deus vai fazer você atravessar do outro lado, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar bênção. Quando você toma uma posição, você está tomando novos rumos para a tua vida. Deus tem felicidade para te dar, alegria. Deus quer que você viva uma vida com prazer. Deus quer que você viva uma vida próspera, uma vida de abundância. Mas é necessário você tomar uma posição. O que Deus colocou na tua mão para fazer é um teste para abrir as portas de novas oportunidades na tua vida. Quando você tem o propósito de obedecer à lei de Deus, Deus guiará os seus passos, assim como Deus guiou os passos de Ruth e levou ela a quem? A Boaz, o homem que seria ali o futuro marido dela, o homem que seria aquele que iria trazer felicidade para ela. Mas por quê? Ela tomou uma posição. Então muitas vezes, amados, a providência divina
para nós nos momentos de angústia está na posição que nós estamos tomando, naquilo que nós estamos fazendo. Deus orientou Ruth a escolher o campo para que ela ficasse face a face com o homem que o Senhor escolheu para resgatá-la e casar com ela. Deus não abençoa e nem orienta pessoas preguiçosas. Deus remove a amargura e traz a alegria para a vida das pessoas. Olha como que Deus faz as coisas, né? Deus guiou ela até o campo de Boaz. Ela não conhecia Boaz, nem sabia quem era Boaz. E ela chega ali naquele campo. Quem você acha que guiou Ruth até ali? Foi Deus, irmãos. Quem você acha que está no controle da tua vida? Quem você acha que está guiando a tua vida? É Deus. E aí Ruth começa a catar a espiga ali. De repente quem Deus traz de Belém? Boaz. E aí Boaz pergunta para o seu moço, né? Aí no versículo de número 5: depois disse Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: quem é esta moça? Então, se nós formos olhar aqui no sentido teológico, Ruth, ela está representando quem? A igreja, as bênçãos que Deus tem para a igreja, para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Porque Ruth não era da linhagem israelita, ela era da linhagem moabita e foi abençoada por Deus. Assim como somos nós hoje, irmãos. Nós não somos da linhagem israelita, nós somos os gentios, que a Bíblia diz, os confins da terra. E nós somos abençoados por Deus pelo fato de termos aceitado Jesus como o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso provedor. Ruth, ela representa a igreja. Boaz representa quem? Jesus Cristo. E Noemi representa quem? O povo de Israel. E um dia Deus irá colocar aquele povo no lugar da bênção. A vida de Ruth demonstrava qualidades especiais e nós, como igreja, como cristão, precisamos ter. E quais eram as qualidades especiais de Ruth? Primeiro, ela era trabalhadora, não era preguiçosa. A igreja tem que ser trabalhadora, uma igreja que trabalha em prol do reino dos céus. Segunda qualidade que nós vemos aqui em Ruth, ela era uma pessoa amorosa. A igreja precisa ser assim também, uma igreja amorosa. Nós, como cristãos, como igreja do Senhor, precisamos exalar o amor de Cristo, precisamos ser uma igreja amorosa. Terceira qualidade de Ruth, ela era uma pessoa bondosa. Quarta qualidade de Ruth, ela era uma mulher fiel. O teu Deus é o meu Deus, Noemi. Aonde você dormir, eu vou dormir. O teu povo é o meu povo. Nós vemos uma fidelidade nisso daí. E a pessoa fiel, ela cumpre com a lei de Deus. E a igreja precisa ser também uma igreja fiel. Deus está falando conosco nesta noite. Precisamos ser homens e mulheres fiéis ao Senhor. E quinta qualidade de Ruth, ela era uma mulher valente, uma mulher corajosa. A igreja precisa ser uma igreja valente, uma igreja corajosa. Noemi, ela se sentia amargurada, mas a sua fé continuava viva dentro dela, porque ela louvou a Deus quando ficou sabendo onde Ruth tinha trabalhado. Ela louvou o Senhor. Olha só, aí no versículo de número 20. Vamos ler o 19 para a gente entender. Diz assim, então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra
com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Isso daí deve ter dado um choque em Noemi, né? E ela disse assim, então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Então veja que mesmo ela angustiada ali, mas ela ainda tinha fé, ainda tinha esperança no coração dela. Então, mesmo que você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando em sua vida. Ruth, ela não viu Deus agir ali, ela não viu Deus empurrando ela não viu Deus puxando ela pela mão, ela não viu isso, mas ela deixou Deus trabalhar a favor dela. Igreja, deixa Deus trabalhar, tenha essa certeza. Olha, essa história mostra isso para nós. O problema é que muitas vezes a pessoa não crê. A história está mostrando o que Deus faz, a história está relatando aqui o trabalhar de Deus. O problema é que as pessoas não conseguem crer, não conseguem deixar Deus agir, não conseguem esperar em Deus. Você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, você vai ver o poder de Deus, você vai ver a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja. Você vai ver o agir de Deus acontecer. E aí nós conhecemos aqui o desfecho da história, o final da história, o que aconteceu, você sabe muito bem. Ruth casou com Boaz e viveram felizes para sempre. Ruth, ela se tornou aí a ancestral de Davi, e se tornou também a ancestral do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não deixe a amargura dominar o teu coração, porque isso impede de você ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Você tem que deixar a fé dominar teu coração, e é você crer que mesmo que a situação esteja angustiante para você, mas Deus está ali preparando a providência para as portas se abrirem e Deus fazer você uma pessoa feliz. Por meio de Ruth, Noemi pôde encontrar a felicidade.